Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade, do real Messias, Emmanuel Abdushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal, Na Luz da Verdade, obra oficial em 3 volumes. Ela é editada pela Ordem do Graal na Terra no português brasileiro, www.graal.org.br, e pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, no português europeu, www.mensagemdograal.com.br. Hoje é dia 28 de agosto de 2021, num sábado, 10 horas e 27 minutos. Após muitos dias, semanas até, de estiagem, né? Tempo muito seco. Isso é característico aqui do inverno, né? Nessa região sudeste do Brasil. E tempo muito seco, muita amplitude térmica. E hoje está chovendo. Graças a Deus está chovendo. Uma bela chuva, sem água, sem umidade. Não tem vida, né? Tudo morre. E agora está uma chuvinha aí, né? Estamos com 14 graus, temperatura externa. Enquanto que a temperatura interna está em 21 graus. Muito bem. Meu tipo de trabalho aqui no YouTube, gravar vídeos com reflexões sobre a mensagem do Graal, sobre a criação, sobre temas espiritualistas, né? Eu sou leitor e estudante da mensagem do Graal desde 1988, com algumas interrupções, mas quando eu encontrei essa mensagem em 1984, que eu tive a oportunidade de conhecer, ler um pouco, mas só 4 anos após, em 1988, comecei a estudar assim, seriamente, né? Aí eu percebi que era o que eu estava buscando, em termos de conhecimentos, esclarecimentos, né? Então já se vão 33 anos e cada vez, antigamente lia com mais rapidez, dissertações, com o tempo fui lendo um pouco menos, né, gradualmente, mas refletindo mais, tendo mais conhecimentos, enfim, através do próprio saber, acho que as reflexões, né, porque minha vida é um pouco, quer dizer, bem diferenciada da maioria das pessoas, né, porque eu não me casei. Aliás, me casei brevemente, né? Um casamento informal, por uns 2 anos, no período que eu fiquei em Brasília, de 1989 a 1991. Mas não tive filhos, depois retornei para Campinas, né, para casa dos meus pais. Enfim, eu também tinha um trabalho que trabalhei uns 20 anos mais ou menos com artes plásticas, né? E expunha meus trabalhos e pouca renda, certo? Mas enfim. Mas eu sempre tive uma vida simples, assim, preocupações que geralmente as pessoas têm, né? De trabalhar dia a dia, enfim,
sustentar a família. Então, os meus compromissos financeiros também são mais menores, né? Enfim. Então, isso tudo permitiu também muitas reflexões. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos aí no dia a dia, vamos supor uma vida que talvez 99% das pessoas geralmente, 99 não, porque é, tem muitos também que tem mais tempo em casa, enfim, para fazer suas coisas mais pessoais, né? Mas sempre tem outros compromissos sociais, vamos dizer assim, né? E que são as pessoas mais integradas, assim, com a sociedade, com o seu bairro, com seus afazeres, seus, geralmente, compromissos financeiros também. E tudo isso toma muito tempo, né? Porque a maior parte essas atividades são racionais, ligadas mais à matéria. Quando a pessoa fica mais idosa, geralmente ela tem mais tempo para reflexões, porque ela já está aposentada, ela já não está naquele dia a dia, né, do seu trabalho, e isso já propicia mais tempo, né? Mas geralmente mesmo uma pessoa idosa, ela pode ser que uma boa parte, né, metade talvez, é casada, tem seus filhos, seus netos, enfim, tem uma vida social muito intensa. Isso acaba tomando muito tempo. É diferenciado pessoas que vivem, por exemplo, mosteiros, né? Quando começou a ter essa questão de monges, monastérios. Isso é anterior ao evento cristão, né? Temos aí nos budistas, também tinha as escolas, é, espécie de monastérios, o próprio lamaísmo, né? Do Tibete, Lao Tse ele foi um lama. Isso as pessoas, talvez, isso nos registros oficiais que se tem hoje sobre Lao Tse, o chinês, né, sábio Lao Tse, viveu acho que mais ou menos 600 anos antes de Cristo, por aí, né? Ele foi um lama, ele era o superior do lama, né? Mas ele era chinês e foi estudar no Tibete. Depois ele foi uma espécie de conselheiro do rei, né? Ele também não se casou, ele teve uma vida também mais dedicada às reflexões, né? É, então, mas o vida de monastério, quando a pessoa tem uma ordem religiosa, eles têm, assim, geralmente de dia, os seus compromissos, estudos, refeições, alguns trabalhos, mas à noite se recolhe para o seu quarto, né, o seu cubículo, né, as coisas mínimas necessárias, porque fundamentalmente a vida é coletiva. É, suas atividades são coletivas e não tem assim praticamente nada de do individualismo, né? As coisas pessoais. Tem alguns livros, uma estante, uma cama, simples cama, um, possivelmente um banheiro, né? Individual, né? Cada cubículo, cada quarto, e permite um tempo de reflexão. Agora, a questão de ser um, um monge é porque você está ligado a algumas religiões, né? A religião, por exemplo, católica. Mas o problema da religião católica é que ela tá, tá, com muitos enganos, né? Muitos más incompreensões da Bíblia, da, simplesmente por esse fato de considerar o cristão, eles são obrigados, né, a maior parte, se sentem obrigados a acreditar que aquela palavra de Deus, que foi escrita, enfim, é a pura palavra viva, e não é assim. Ela foi escrita por homens, e seres humanos, com seus defeitos, com suas opiniões,
e isso estou falando dos bem intencionados, mas tem mesmo os bem intencionados, eles acabam tendo aquela visão restrita. Por exemplo, pode dizer um, um católico que, que queimava na fogueira, né? É, outros, né? Será que ele era bem intencionado? Às vezes pode até ser considerado um católico fervoroso que queria manter regras doutrinárias muito rígidas e quem saísse daquela linha ia para a fogueira, né? Podia dizer que no fundo tem uma boa intenção, mas ele se aferrou naquela crença cega, naqueles dogmas falsos. E isso levou ele a tomar atitudes contrárias às leis de Deus, ao amor de Deus, o próprio amor de Cristo. Então, mesmo que isso é tanto raro hoje, né, pessoas que vivem em monastérios, no Oriente tem muito, principalmente na escola budista, o lamaísta, também o shintoísmo lá na Japão, enfim, o Oriente, os indianos, os hindus, enfim, tem um pouco essa tradição de monastérios, né? De ter uma vida dedicada à religião. E, no caso, pessoas que principalmente homens, né? Eu acho que a maior parte dos orientais são homens, mulheres não levam esse tipo de vida, né? Só aqui no Ocidente que através das monastérios, né, teve também a parte das freiras, né, as mães, né, então, vamos dizer assim, né, dedicando-se às atividades, mas quando o fundamento é através da fé cega, que não tem renovação, isso se torna uma vida perdida, né? Pode-se dizer assim que o fundamento daquelas reflexões estão em dogmas falsos, né? Crenças falsas. Agora, praticamente, eu levo uma vida como um monge, mas creio, tenho convicção que eu tenho a palavra viva, para a palavra do prometido Espírito da Verdade, prometido por Cristo. Então isso, eu acho que até é um fato muito raro, assim, né, para relação é, raríssimo, né, porque pelo fato de eu estar com a palavra viva, né, aí é escrita pelo Filho do Homem, né, o prometido Espírito da Verdade, o Senhor do Juízo Final, o Messias Manuel Abidurchim. Então isso já estou com uma base certa. Agora, mesmo entre os leitores da mensagem, né, poucos têm assim também um tempo maior de reflexão. Pode dizer assim que é muito raro, né? Também as pessoas estão assim, envolvidas com muitas questões, né? Familiares, profissionais, muitos compromissos financeiros. Eu, por exemplo, não tenho automóvel, nunca fui motociclista. Eu levo uma vida, tenho um apartamento pequeno e levo uma vida adequada à minha simplicidade, vamos dizer assim, que dispenso coisas que para uma pessoa comum, mesmo solteira, né, seria impensável, né, na sociedade moderna. Por exemplo, como ter televisão. Eu tenho, eu só acesso o YouTube. Para mim, um computador, celular já é suficiente para mim. É excesso para mim. Eu nem me vejo hoje, né? Já tive TV e tal, né? Mas não essa TV digital, essa nova, aquela antiga, né? E não vejo necessidade. E até ocupa espaço também. Outra coisa, até a própria geladeira, né? Não vejo necessidade de deixar uma geladeira ligada. Para mim, não vejo necessidade. Faço minhas refeições, não compro mais uma refeição simples, basicamente vegetariana.
E para mim é suficiente, eu não vejo necessidade disso. Não bebo cerveja, quer dizer, até beberia, né? Não sou contra beber uma bebida alcoólica, não. Às vezes até compro aí um vinho simples, né? Ou então uma bebida aí que tem um teor alcoólico maior que cerveja, por exemplo, né? Mas mesmo cerveja, eu não vejo necessidade de ser gelada, né? Faz tempo que eu não tomo cerveja, né? Mas quando eu comprava aí um pouco de cerveja, né? Eu não via necessidade de ser gelada, né? Enfim, eu dispenso ter uma geladeira ligada. A minha geladeira serve mais como um armário para guardar alimentos. Já tem aí uns 4 anos, mais ou menos, que eu não ligo a geladeira, né? E sofá, por exemplo, não vejo. Tem uma rede. Eu acho que uma rede para mim é mais útil do que ter um sofá. Para mim ocupa espaço, dá mais trabalho, enfim, limpeza, porque eu também não pago diarista, eu faço todas as coisas necessárias aqui. Eu lavo minha roupa, é, compro minhas coisas básicas que eu preciso, de sentido de alimentação, faço manutenção, é, as coisas mais básicas, né, no apartamento, trocar um chuveiro, uma resistência, é, uma torneira que esteja vazando, dou uma revisão. Então, pelo menos no básico, eu também faço uma manutenção. Então, a minha vida é bem diferenciada, né? A minha maior despesa que eu tenho, assim, mensal, é o condomínio. O condomínio é um apartamento simples, ainda eu acho um tanto caro esse condomínio, mas, enfim, eu tenho aí alguns pequenos investimentos aí, né, financeiros. Não tenho problema financeiro, preocupação, pelo menos no momento, né? A gente não sabe como vai ser no futuro. Mas não sou aposentado, tenho 59, estou indo para daqui 2 meses faço 60 anos, já vou entrar nessa faixa aí dos 60 anos, né? Mas a minha vida foi assim bem diferenciada, né? É, é, eu até falo dessa interferência que existe nos pensamentos, dos compromissos nossos, né? Que o ser humano, tem muito compromisso. É difícil ter uma pessoa que tenha tempo assim suficiente para suas próprias reflexões, né? sem, sem tantas interferências. Eu até falo, mesmo vivendo esse tipo de vida muito diferenciado, eu prefiro gravar meus vídeos e eu então fazer uma leitura da mensagem do grau na parte de manhã, depois de umas 2 ou 3 horas depois de acordar, de levantar. Geralmente eu faço isso, né? Porque ainda não estamos tão ligados aos compromissos, né? Do dia a dia, cotidiano. Mesmo que sejam praticamente simples no meu caso, né? O que é meu compromisso diariamente? É preparar o almoço, então fazer cuidar de umas plantinhas, agora lá na minha varanda, fazer uma limpeza de uma coisinha aqui, outra lá, ou então fazer alguma pesquisa aí, mais assim, que não tem a ver com espiritualidade, né? Porque pesquisa, eu gosto muito de pesquisar, seja o campo astronomia, eu sou astrônomo amador também, né? Geografia, demografia, enfim, todos os assuntos mundiais, vamos dizer assim, políticos também.
mas são assuntos mais ligados à matéria, né? O nosso dia a dia, né? Material. Então, para mim, eu já sinto uma interferência. Se eu fizer, por exemplo, uma atividade mais espiritual, vamos dizer assim, na parte da tarde, eu já sinto mais uma certa dificuldade de entrar em sintonia, né? De refletir melhor. Na parte da manhã, eu me sinto, acho mais favorável. Até a voz também. É interessante também essa questão, que quem mora sozinho e sai pouco, como eu saio geralmente umas 2 vezes por semana só, né? Fazer meus compromissos que tem que fazer, né? Pagar minhas contas, comprar alguma coisa no supermercado, e, enfim, dar umas voltas, né? E também isso sempre foi mais ou menos o meu ritmo, já há muitos anos, né? Porque eu não exerço nenhuma profissão, né? É um trabalho assim, mesmo em artes práticas, já há muito tempo que eu não estou mais nessa atividade, né? E também saio pouco de Jundiaí, e até eu tive uma casinha na praia, enfim, da família, né? Que eu acabei herdando também, depois do falecimento da minha mãe, já faz uns quase 10 anos, tem essa questão do inventário, teve que vender. Então eu vendi faz 4 anos, também não vou, não saio, né? Não tem outro lugar para ir, né? Eu sempre tinha esse compromisso também, né? Tinha um fator de lazer, né? Ir para a praia, em Mongaguá. Fiquei aí lá para casa uns 17 anos, é interessante, vivências novas, né? Mas enfim, depois teve que essa questão do inventário e também eu acho que já estava na hora de vender, então também já não saio praticamente de Jundiaí. Eu, para mim já a cidade é suficiente também, né? Então eu vivo bem restrito nas minhas atividades, né? Mas a questão até as pessoas não têm muita noção, né, do que é realmente viver solitário, né? Isso isso no sentido físico também, né? Não só assim no sentido espiritual, mas fisicamente também. Ter pouco contato com familiar, né? Eu praticamente depois do falecimento dos meus pais não tenho mais nenhum contato com meus outros familiares. Apenas uma pessoa que sempre esteve próximo de mim é a minha irmã. Né? Minha irmã, ela sempre esteve próxima, não sei até quando, porque também depois do falecimento dos pais também existe uma tendência de cada qual. Minha irmã ainda mora aqui no mesmo condomínio, não cada qual tem seu apartamento, mas enfim. Depois de um tempo que a pessoa se aposenta, enfim, uma certa. A pessoa muda geralmente de cidade, né, com o tempo, procura outros lugares, né? Quando a pessoa não tem assim muito raízes naquela cidade, né? Seja familiares, enfim. Eu nasci em Campinas, né? Morei em Brasília e não tenho planos de mudar de Jundiaí. Mas, enfim, estou fazendo uma reflexão sobre essa questão de refletir. Então, no meu dia a dia, eu reflito bastante. Eu leio pouco a Mensagem do Graal, os livros de Rosélio Gonçalves, mas eu reflito muito. Também pelo fato de não estar com aquele compromisso de uma outra atividade, né, de um trabalho externo, então é, dando atenção aos filhos, os parentes, a mulher, a esposa, enfim. Então, essa é a questão. Então, modifica muito bem.
Não que eu seja assim totalmente favorável a viver solteiro, na solidão. Isso foi uma circunstância. Eu já faz 30 anos que eu separei da minha esposa e desde então eu sou celibatário, né? Vivo só. E eu digo na solidão mesmo, porque mesmo as pessoas que vivem solteiras, têm seu apartamento e vivem só, quase sempre, né, vamos dizer, 95% das pessoas têm muitas atividades sociais que eu não tenho, por exemplo, de trabalho, de sair, tem um automóvel, então vão costumeiramente a um show, um teatro, algumas atividades sociais. Passeiam, consomem muito mais, não tem uma vida assim de poucos gastos como eu tenho, uma vida bem simples, próprio de quem vive em um monastério, né? Tem uma vida de monge. Então isso eu acho que é fundamental para, bom, pelo menos para mim, né? Para as reflexões que eu fiz da mensagem do Graal. Então eu consegui um aprofundamento da mensagem, de temas que poucos leitores alcançam. Essa é a impressão que eu tenho. A própria entidade, né, que fiz parte de uns alguns anos, né, da entidade Ordem do Grau na Terra, fui membro de 1991 a 94, durante 3 anos. Estive lá pela primeira vez participando de devoção, enfim. Em 1989, cheguei a conhecer a autora Rosélia von Sasso, que foi discípulo, né, do Messias Abedurchim, Espírito da Verdade. Ela escreveu livros extraordinários também, uma literatura extraordinária. Livro do Juízo Final, Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, né? É toda uma literatura que eu li e reli. Já faz tempo que eu agora estou precisando voltar a reler os livros, né? E, enfim, então tem muitos temas, né, que eu reflito, teorizo e posso dizer que são inéditos, né? A primeira reflexão que eu acho que é mais elevada que existe é sobre a própria existência de Deus, né? Quem ele é, a sua natureza, de que forma ele saiu do seu estado, né? De único ser, né? Para fazer criações, né? E, e refletir, né? E tem explicações, primeiro os fundamentais, né? Uma teoria, né? Mas dentro de uma lógica, né? E da simplicidade que é Deus. Porque quanto mais simples e quanto mais lógico, maior é. Então é dessa forma que Deus é. Ele é perfeito. Suas qualidades intrínsecas, é a sua pureza, sua justiça, seu amor. Então, mas desses fundamentos só possíveis, né? Dessas reflexões e teorias, através dos fundamentos que tem na própria mensagem do Graal. A gente vai ligando uma coisa com outra e pode-se montar uma teoria, né? Então, isso é uma delas. Sobre o próprio Lúcifer também, as razões por que ele falhou, por que ele foi enviado à criação, né? E tem toda a base, né, da mensagem do Graal, também dos livros de Rosélia von Sass, aí permite também as reflexões individuais, né? Tem a questão também dos 7 universos, né, materiais, que o universo é muito mais antigo do que se imagina hoje e muito maior. E isso é um dos livros que esclarece, dá muitos fundamentos de Rosélia von Sass, que é o livro Os Primeiros Seres Humanos, né, que fala da nossa encarnação como espíritos humanos aqui na Terra e, e permite também algumas reflexões.
Eu já até gravei também alguns vídeos falando sobre isso. Outra no campo da astronomia sobre Vênus também, né? O livro do Juízo Final, o Zeraton fala sobre vida em outros planetas e fala que o planeta Vênus é habitado por seres humanos. Então aí vem essa questão, porque eu tenho total convicção que isso é verdade. A partir desse fundamento, que eu acredito que seja verdade, eu vou também como buscando as informações científicas. Eu não sou cientista, né? Não sou formado, né? Não sou astrônomo, enfim, mas eu sou astrônomo amador. Mas dentro desses conhecimentos que eu tenho, eu vou procurar é, confrontar a ciência com a espiritualidade e com base dos fundamentos que veio a espiritualidade, procuro ver o que a ciência diz para daí procurar uma explicação, uma, uma, uma solução, vamos dizer assim, né? Uma conciliação. E a questão de Vênus, o fundamental é que o planeta reflete muita luz, que é o albedo, né? 70%. Então eu teorizei muito, procurei explicações sobre, comparando a atmosfera da Terra, todos os fenômenos que tem a Terra e Vênus, de reflexão, de absorção, as características da superfície, que da Terra tem gelo, é mais afastada do Sol, e Vênus não, tem um efeito estufa muito grande, né? E também sobre a ressurreição de Cristo, né? E que soube que é impossível o corpo terreno se transformar em espírito. Então o corpo de Cristo foi ocultado. Aí cheguei a essa teoria que eu comecei a refletir, elaborar há 10 anos, que o corpo de Cristo foi ocultado no Calvário de Gordon, em Jerusalém. E na entrada, caverna direita desse Calvário, está a entrada para o sepulcro de Cristo. É uma coisa que eu divulgo, né? E espero que haja no futuro uma investigação arqueológica nesse local, né? A caverna, no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. Enfim, o próprio Calvário de Gordon é o sepulcro, o real sepulcro de Jesus Cristo, onde estão seus restos mortais. Assim penso eu. Muita paz, muita luz, shalom.